Olá, quinto ano. Hoje estamos aqui para a nossa aula de geografia, tá? Então, vocês vão pegar o livro e nós vamos começar hoje fazendo a correção da atividade que ficou, né, da aula passada. Foi a atividade de casa, para que vocês fizessem, certo? Então, na aula passada, a gente falou sobre o clima, sobre a vegetação da região sudeste, né? A gente refletiu um pouco sobre a devastação da Mata Atlântica, falou sobre o clima. Então, o primeiro quesito tinha assim: encontra no caça-palavras os tipos de clima da região sudeste e complete as frases. Então, nós tínhamos aí na vertical os climas no caça-palavras, né? Tropical de altitude, tropical úmido e semiárido. E na horizontal, nós tínhamos subtropical. Foi isso? Então, a gente vai fazer... agora, tá? A correção. Então, vejam só. Na letra A. No litoral, o clima é o quê? Tropical úmido. Letra B. Na região sudeste, predomina o clima tropical de altitude. Letra C. Ao norte de Minas, uma pequena porção apresenta o clima semiárido. Letra D. Ao sul, a presença do clima subtropical, que a gente até viu, né, que tem uma parte de Minas Gerais que faz parte do polígono das secas. E a gente viu que é aquela parte do semiárido, que também, assim como essa parte de Minas, por alguns estados aqui do Nordeste, tem essa área, né, que já é bem conhecida desse polígono da seca, tá? Então, está aí a correção. Só para a gente poder relembrar, nós estamos falando sobre a região sudeste. Nós sabemos que o livro de vocês, eles trazem muitos aspectos sobre as regiões, né? A divisão política, a demografia, o clima, o relevo, a vegetação, a hidrografia, variações linguísticas, manifestações culturais. Então, por isso que esses conteúdos eles são separados, né, por aula, porque realmente uma aula só não dá para falar sobre tudo isso, certo? Então, aí, relembrando, ó, região sudeste possui 4 estados: Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, né? E até uma região curiosa, porque é a única região do Brasil que tem os estados e as capitais com o mesmo nome, né? São Paulo, capital São Paulo. Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Minas Gerais, Belo Horizonte, Espírito Santo, Vitória. Certo? E hoje a gente vai falar sobre a economia da região sudeste. Essa região, é a maior região geoeconômica do país. Ela gera o maior PIB, que é o Produto Interno Bruto do país. A economia de lá é muito forte e diversificada. No Sudeste, tem várias indústrias, tem uma grande arrecadação de impostos, né? Se a gente já reclama dos impostos, no Sudeste tem muita arrecadação. Por quê? Porque lá, pela população ser maior, todos nós pagamos impostos. Então, né, a população, principalmente de São Paulo, tem uma grande população, então tem muitos impostos arrecadados. E boa parte dos impostos arrecadados no nosso país, a maior parte, vem dessa região.
Lá o comércio é muito forte em São Paulo. Se a gente aqui vai para o centro do Recife e a gente já acha o comércio grande, o comércio com muita variedade, a região sudeste ainda apresenta um comércio mais variado. Claro, não devemos desvalorizar nossa região por conta disso, claro que não, né? Mas é por isso que tem muitas pessoas que saem daqui do Nordeste e de outras partes do Brasil e vão principalmente para São Paulo, né? Porque por lá tem um comércio forte, então emprega muitas pessoas, certo? Então as pessoas vão tentar uma vida melhor lá em São Paulo. Tem muitas indústrias, então as pessoas vão para lá para conseguirem emprego, tá? E uma das atividades econômicas da região sudeste é o extrativismo animal, que é a pesca. Nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que são estados que fazem parte do litoral. Então, essa pesca, né, eles pescam, é o meio de sobrevivência, que eles pescam para revender, para vender esses animais que eles pescam. Extrativismo mineral. Aí a gente tá vendo ali no slide assim, Minas Gerais tem entre parênteses principal. Não é de agora que Minas Gerais se destaca nesse ponto, não. Minas Gerais recebeu esse nome por conta da grande quantidade de ouro que foi achada na região que pertence ao estado de Minas Gerais. Então lá tinha as minas, tinham muitas minas. Então por isso recebeu esse nome de Minas Gerais. Tem inclusive até algumas cidades históricas por conta disso, por conta desse ouro também, né? E tiveram também tiveram algumas revoltas em nosso país, vocês provavelmente já viram a história. Essas revoltas foram por conta do ouro. Por quê? As pessoas pegavam ouro, pagavam imposto a Portugal, mesmo o ouro sendo daqui do Brasil, e sendo as pessoas que pegavam esse ouro aqui, o imposto era pago a Portugal e muitas revoltas, inclusive, surgiram do estado de Minas Gerais. Por conta disso, que se a gente for observar, realmente é muito injusto, né? E Minas Gerais é o principal produtor do extrativismo mineral. Produz ferro, bauxita, alumínio, manganês e casterita, estanho, urânio, ouro, pedras preciosas, mármore e água mineral. Então, vejam só que esse estado, ele até hoje, ele é rico, né, nos minerais. O Rio de Janeiro produz petróleo. O Espírito Santo, petróleo e areia monazítica. E São Paulo, ele é um grande produtor de chumbo do Brasil, tá? Então, nós vemos aí também porque é que essa região, ela também se destaca economicamente, né? Produz muitas riquezas, né? O petróleo é uma riqueza também. A gente sabe que o petróleo, ele demora muitos anos para poder se formar e os combustíveis que são derivados dele também poluem o meio ambiente, mas o petróleo é caro. Então, extrativismo vegetal. A gente na aula passada até falou, né, que a Mata Atlântica, ela sofreu grande devastação. Depois que os portugueses chegaram aqui, eles viram como o pau-brasil era uma árvore valiosa, então eles começaram a exploraram bastante, e boa parte dessa mata foi devastada, já que o pau-brasil era uma árvore nativa da Mata Atlântica, né? E a gente viu, né, que a Mata Atlântica, ela foi a primeira mata explorada pelos portugueses, apesar de que hoje em dia as pessoas falam muito na Amazônia. Tudo hoje em dia o foco é a Amazônia, 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 mas a Mata Atlântica, ela também é importante, apesar de que boa parte dela já foi devastada.
né? E atualmente ainda tem a extração de madeira. Então, esse desmatamento não parou, certo? Agricultura. Quando a gente fala em agricultura, quem se lembra o que é agricultura? Agricultura é a atividade de plantar, colher, preparar o solo. Então, em cada lugar tem a sua agricultura, tem o seu tipo de plantação, né? Isso aí varia de região para região, pode variar de estado para estado também, certo? Então, a gente tem aí, ó, o café, ele foi responsável pela ocupação de São Paulo. Foi uma riqueza da nossa agricultura ao café. Vocês provavelmente já viram em história, né, que teve aqui o ciclo do café em nosso país. O café ele era tão valioso que ele era chamado de ouro negro. Ele era produzido em larga escala, né? Só que depois, com o passar do tempo, ele foi perdendo valor. E muitos lotes de café foram queimados, porque assim foi fabricado tanto que ia ficar perdido, né? Então queimaram alguns lotes, certo? Só que o cultivo do café, ele foi muito reduzido nessa região, né? Mas o café ajudou a colonizar São Paulo, né? A ocupar São Paulo, fez com que muitas pessoas fossem morar lá. E também fez com que surgissem indústrias, certo? Então, o café ajudou bastante na economia paulista, certo? E hoje em dia, essa região, né, se destaca, né, na produção de cana-de-açúcar, soja e laranja. Aí tem muitas pessoas, porque aqui no Nordeste tem muitos canaviais, então tem muitas pessoas que acham que a maior produção de cana-de-açúcar é no Nordeste, mas não é. Atualmente é em São Paulo, certo? E a gente sabe que a cana-de-açúcar é uma matéria-prima muito usada para fazer açúcar, para fazer combustíveis também, combustíveis inclusive que poluem menos, o meio ambiente bem menos do que aqueles combustíveis que são feitos à base de petróleo, né? A laranja é uma fruta também muito usada em nosso país, né? As pessoas fazem muito suco, né? Quem é que não gosta de um suco de laranja? Inclusive, as fábricas, toda fábrica de suco, o foco é sempre o suco de laranja, né? Porque realmente é que as pessoas consomem mais aqueles suquinhos prontos. Então, a região sudeste está se destacando nessa questão da cana-de-açúcar. Houve também um crescimento no cultivo da soja. E para vocês terem ideia, São Paulo produz 80% das laranjas consumidas no Brasil. 80% da produção nacional de laranja é de São Paulo. Por que será que a região sudeste é tão desenvolvida, né? A gente falando sobre isso aí tudo, né? Então, minha gente, 80% do consumo de um país é muita coisa. Por isso que essa região ela é rica, né? Mas, além desses três principais produtos, né, a cana-de-açúcar, a soja e a laranja, também tem outros produtos que se destacam nessa região. O milho, o algodão, o arroz, a mamona e o amendoim. São outros produtos também agrícolas da região sudeste. Olha aí, ó, primeira imagem, representação da soja. Segunda imagem, representação do cultivo de laranjas, né? Aí já, no caso, aí já está a colheita, né? Tem algumas ainda que estão ali, mas quando elas vão ficando boas, então já vão fazendo a colheita. A cana-de-açúcar e o milho. O milho, ele também é uma matéria-prima bastante utilizada, né? As pessoas consomem o milho também, né? Quando a gente fala em pecuária, é a atividade de criar animais.
certo? Então, as pessoas criam, é uma atividade econômica também, tá? E as pessoas criam esses animais ou para poderem vender os produtos desses animais ou para vender os animais diretamente, certo? E a região sudeste tem o segundo maior rebanho do país, do rebanho bovino. O segundo maior é da região sudeste. Em São Paulo tem muito gado de corte, que é aquele gado utilizado para o consumo, né? Para o consumo das carnes. Minas Gerais, maior produtor de gado bovino e mais da metade dos suínos do sudeste. Quando dessa região aí sudeste, quem produz mais gados bovinos é Minas Gerais. E mais da metade dos suínos do sudeste também são criados, né, em Minas Gerais. Quando a gente fala em bovino, estamos nos referindo a bois, né, vacas. Quando falamos em suínos, estamos nos referindo aos porcos. E a gente sabe que a carne, né, do boi, por exemplo, ela é muito utilizada, né? Então a gente sabe que em nosso país, a gente sabe que no Brasil a carne bovina ela é ela é muito consumida, né? E a vaca, né, nós também o leite, ele é muito consumido e o leite também serve de matéria-prima para vários alimentos, né, como iogurtes, queijos. Então, por isso também que essa região tem uma economia tão rica. E os suínos, as pessoas aproveitam a carne de porco para fazer presuntos, linguiças, salsichas. Então, mais um motivo, né, são coisas muito consumidas que faz com que essa região ela seja tão rica. Maior parque industrial brasileiro, isso é indiscutível, né? A maior parte das indústrias brasileiras estão localizadas na região sudeste. Então, tem vários tipos de indústrias: alimentícia, petroquímica, automobilística, metalúrgica e siderúrgica. São alguns desses tipos de indústrias, certo? E outra curiosidade, a gente vê o Sudeste tão desenvolvido, mas até o final do século XIX, os produtos eram importados, certo? A industrialização no Brasil é uma coisa, mais ou menos, tem cerca de 100 anos. Nós estamos agora no século XXI. Então, começou no século passado essa questão da industrialização. Então, quando a gente diz que a maioria que os produtos eles eram importados, quando a gente fala em importar, é comprar de fora, né? Comprar de outro país, de outros países, né? Fazer essa compra. E hoje em dia, para vocês terem ideia, nós vendemos alguns produtos, nós exportamos para outros países, certo? Um exemplo aí, ó, a região sudeste exporta café e sal, ou seja, vende para fora do Brasil. Quando a gente diz exportar, a gente está vendendo para outros países. Importa nessa região sudeste, compra de outros países. Calçados, tecidos, automóveis, máquinas, produtos químicos, farmacêuticos e manufaturados, certo? Na página na página 157, eu gostaria que vocês colocassem, tem dois gráficos nessa página, tá? Então, vocês vão colocando logo, porque é o tempo da gente terminar de falar sobre esse pedacinho aí do slide.
E outra curiosidade, as pessoas não reclamam tanto do metrô de São Paulo. É considerada a melhor rede de transportes do Brasil, viu? A região sudeste. E as pessoas reclamam tanto, né? A gente vê tanto na televisão, né? As pessoas fazendo reclamação porque o metrô está muito cheio. Indústrias multinacionais como a Johnson Johnson e Nestlé são dois exemplos dessas indústrias, né? Que são bem Johnson Johnson. Ela produz produtos para bebês e a Nestlé produz chocolates, né? São Paulo é o maior parque industrial, a gente viu, do Brasil e da América do Sul também, certo? A região tem portos, tem aeroportos também. Então, vejam só, né? Tem um transporte aí nessa região, a gente diz assim, melhor rede de transportes, tem o transatlântico, que é um transporte marítimo que traz os turistas para essa região. Então, ele é uma sensação de lá, né? Uma atração de lá também. Aí agora, na página 157, vocês têm um gráfico que está dentro do quadrinho rosa que tem assim: Brasil, distribuição das indústrias por região no ano de 2007. Isso aí, né, foi a pesquisa realizada em 2007. Sudeste corresponde à parte verde, Sul, a parte roxa, Nordeste, a parte laranja, Centro-Oeste, a parte azul e a parte rosa, região Norte. Se a gente for observar isso, está claro, né? Qual é a região que tem mais indústrias? Quem é? A região Sudeste, né? Aqui é a parte verde. Tem até um quadrinho amarelo ao lado que é assim: de acordo com o gráfico no Brasil, de cada 100 indústrias, 53 se localizam no Sudeste. Então, não é à toa, né? Então, tem vários motivos para a gente poder ver porque essa região é rica. E se a gente for olhar no gráfico aí, qual é a região que possui o menor número de indústrias? Das 5 regiões, quem é? A região norte, né? A que produz o menor, que tem o menor número de indústrias. Os dois gráficos aí são gráficos de setores, ou gráfico de pizza, como algumas pessoas chamam, certo? Então, são bem importantes, porque vejam só como é mais fácil a gente olhar no gráfico, né, pela cor, que a cor é diferente. Então, a gente pode saber qual é a região mais desenvolvida, é mais fácil da gente identificar, né? Então, agora, a gente vai para a página 160, tá? Vamos ler. Temos aí, quarto, sublinhe as frases corretas. Letra A. No Brasil, sempre existiram indústrias de transformação. No Brasil, sempre existiu indústria. A gente viu que as indústrias começaram a surgir no século passado, né? Isso é coisa de 100 anos, mais ou menos. Então, será que essa frase está verdadeira? Frase falsa. Até o século XIX, os produtos industrializados que existiam aqui eram importados, ou seja, vinham de outros países. Será que essa frase está certa? Certíssima. Se não tinha indústria, então as pessoas na época tinham que comprar produtos de fora. Letra C. Foi na região Nordeste que já desenvolvia a cafeicultura, que se deu início à industrialização no Brasil. Foi na região Nordeste que a gente falou. A gente falou que o café ajudou na ocupação de São Paulo, não foi? Então, ó, frase
falsa. Letra C está falsa. Letra D. Muitas indústrias e multinacionais surgiram no Sudeste, como Nestlé e Johnson & Johnson. Certíssimo. Nestlé, né, produz várias coisas, né? Chocolates, os chocolates da Nestlé são maravilhosos, né? Produz outras coisas também, produz leite, né? Letra E. Hoje no Brasil, as regiões Sudeste e Norte têm o maior número de indústrias. Será? O que é que torna essa frase errada aí? Porque está dizendo que o Norte também tem a maior parte de indústrias. Então, é isso que está deixando essa frase errada. Se essa frase tivesse só com o nome região, tivesse só o nome da região Sudeste, ela estaria correta. Certo? E, ó, rememorando letra B, até o século XIX, os produtos industrializados que existiam aqui eram importados, ou seja, vinham de outros países. E a letra D, né? Muitas indústrias e multinacionais surgiram no Sudeste, como Nestlé e Johnson & Johnson, certo? Então, agora, a gente vai ler a página, a gente vai ler o quinto quesito, para continuar. Preencha a cruzadinha de acordo com os itens abaixo. Letra A. Nome dado ao imenso transporte marítimo de turistas muito comum na região Sudeste. Como é o nome dele mesmo, começa com a letra T. Transatlântico, certo? Com S, tá, gente? Transatlântico. Letra B. A atividade econômica que movimenta boa parte da economia da região Sudeste. Quem é? O comércio. Então, você pode completar aí comércio. Letra C. Região do Brasil onde se localiza a maior quantidade de shopping. Estamos falando sobre ela. Sudeste. Letra D. Grande arrecadação na região Sudeste, o que contribui para a boa qualidade de vida da população. É o quê? Imposto. Certo? Então, ó, está aqui. Olha só. Então, ó, no sexto, a gente tem assim. Marque os retângulos que contêm os produtos que o Sudeste importa. Aqueles produtos que o Sudeste compra. Então, quem são? Você vai pintar o quê? Tecido, automóvel, combustível e calçados, certo? São os tipos de produtos que a região Sudeste importa, tá certo? Então, são esses retângulos. A página 159, vocês vão relacionar, vocês vão ler o quesito, aí tem
agricultura, pecuária, extrativismo animal, extrativismo vegetal, extrativismo mineral, e vocês vão ver de acordo com o produto que é feito pelas indústrias. Segundo, releia o texto sobre a economia da região Sudeste e relate que tipo de atividade econômica é desenvolvida. Na agricultura, a gente viu o cultivo de alguns produtos, não foi? A pecuária, a criação de alguns também, de alguns tipos de animais. No extrativismo. E o terceiro, observando o gráfico da distribuição das indústrias por região, responda. Letra A. Qual região apresenta mais indústrias? Letra B. Qual região apresenta menos indústrias? Certo? Então, pelo gráfico também fica bem fácil da gente poder ver, certo? Então, está aí. Hoje a gente fica por aqui. Bom feriadão para todo mundo. Fiquem na paz.